Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho escrito por Mateus. O capítulo é o número 5, os versículos são 13 e 14. Depois nós vamos ler Mateus 16, 17 e 18. Mateus 5, 13 e 14, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora Mateus 16, versículos 16, 17 e 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tome seu assento. O primeiro texto que nós lemos é um texto muito conhecido na Bíblia e que traz uma declaração de Jesus que está inserida dentro do sermão mais maravilhoso de Cristo e também o mais longo. O Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. São 3 capítulos inteiros, onde Jesus traz aquele que seria o sermão guia de todos os outros, as revelações do Pai para a nossa vida. Entre as grandes verdades que ele diz, ele nos chama de sal e de luz. Quando Jesus nos chama de sal, ele está falando de um padrão, ele está falando de um equilíbrio. Já disse isso, vou repetir, na época de Jesus não tinha geladeira. Então o que fazia com que os alimentos não apodrecessem era justamente o sal. Então quando Jesus nos chama de sal da terra, ele está dizendo: olha, o mundo só não fica podre por causa de vocês. Quando a gente observa que a nossa volta, no nosso bairro, na nossa cidade, as coisas estão indo de mal a pior, a violência está crescendo, a corrupção está crescendo, o liberalismo sexual está crescendo, a depravação está crescendo, a gente logo coloca a culpa no diabo. Mas o cristão, quando faz o papel de cristão, ele mantém um equilíbrio, um padrão, ele não permite que as coisas apodreçam. Então, se o mundo está corrompido do jeito que está, muita culpa disso é por causa da igreja que perdeu a sua identidade, de trazer esse padrão, esse equilíbrio para o mundo. Agora, Jesus, que é sempre muito direto, e a gente no púlpito é que tenta não ser tão direto, mas o versículo está aí, nos olhos de todo mundo que está aqui. Ele diz: se o sal for insípido, ou seja, se o sal não salgar, não presta para mais nada. Se a gente como igreja não faz o papel e não tem a influência que devemos ter, Jesus está dizendo, tá? Jesus está dizendo assim, ó, você não presta para mais nada. É Jesus que está dizendo. Quando ele nos chama de luz, o sal é o padrão e o equilíbrio. Mas quando ele nos diz, vocês são a luz do mundo, ele está falando de foco, ele está falando de um referencial. Isso é tão verdade que ele diz, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa conotação que ele pega, esse exemplo que ele usa, ele está dizendo que é impossível esconder a luz nas trevas. Quem aqui já morou em sítio, levante a mão, assim, fazenda, sítio, enfim, interior, que não tinha luz. Quem já morou? Então vocês sabem do que eu estou dizendo. À noite,
se vier um carro com a luz acesa, você vê a quilômetros. A quilômetros. Uma luz acesa durante o dia no sol é desperdício total. Mas uma luz acesa, onde a luz está, ela afugenta as trevas. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Se eu apagar uma única lâmpada, uma única, dessa que está aí no teto, uma única, possivelmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas se apagar tudo e só uma ficar acesa, ela faz toda a diferença. Porque a luz faz toda a diferença nas trevas. E Jesus, quando diz que nós somos a luz do mundo, ele não está se referindo a esse momento de culto. Porque num momento como esse, nós somos como esse teto. É um monte de luz junta, no mesmo lugar. A diferença a gente faz quando a gente sai daqui e entra no mundo de trevas que está perdido, o mundo que jaz no maligno. Então Jesus está falando, olha, ser crente na igreja é bom, mas ser crente fora dela é muito melhor. É muito mais importante, tem um sentido muito maior. Quando a gente pega a conexão tão poderosa desses dois versículos de sal e luz, e daí nós complementamos com o texto que nós lemos em Mateus 16, do 16, 17, 18, onde Jesus faz uma pergunta que ecoa pelos séculos e entra aqui nessas quatro paredes hoje. Jesus pergunta para os discípulos, o que todo mundo está dizendo que eu sou? E os discípulos disseram, olha, tem um camarada, tem um vizinho meu lá que diz que tu é Elias, outro diz que tu é um profeta, outro diz, e Jesus diz, ok, isso é o que o povo está dizendo? Aí Jesus olha para eles e diz assim, e vocês? O que eu sou para vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Jesus sabia que eles não tinham, naquela altura, capacidade para responder isso. Então, um deles se atreve a responder. Foi tomado por uma coragem, Pedro, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele responde, Jesus diz para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou. Ele está dizendo, isso tu não tirou da tua cabeça, nem da tua mente. Porque você não teria capacidade para ter esse nível de revelação nesse momento. Jesus então diz para ele, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. E aí Jesus vai dizer para Pedro, olha, tu é Pedro. E aí Jesus diz, sobre esta rocha, e quando ele diz rocha, a gente sabe ali o trocadilho grego entre Petra e Petrus, ele diz, tu é Petrus, um pó de pedra. E ele diz, e sobre esta rocha, Petra, rocha grande, rocha forte. Ele faz o trocadilho, tu é um pó só da pedra. Mas sobre a rocha, e mais tarde Jesus vai dizer que ele é a rocha, e mais tarde o próprio Pedro vai dizer que ele é a rocha. Ele diz sobre esta rocha, se referindo à obra dele, e se referindo àquela revelação que Pedro tinha dito, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias. Então, sobre esta rocha, sobre essa declaração, sobre esta verdade, eu te digo. E aí ele vem com essa revelação que é a mais linda da Bíblia Sagrada. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E sobre esta rocha, esta igreja será edificada. E ele vai mais longe e diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, Jesus tinha em mente as edificações da época. As cidades da época eram muradas e tinham portões fortes, portões de ferro, e aqueles portões eram fechados para proteger e não deixar que ninguém entrasse, e também não deixar que ninguém saísse. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, Jesus está dizendo que vai edificar a igreja no meio da cidade que foi conquistada pelo diabo. Jesus está dizendo, eu não vou plantar igreja para juntar um monte de igreja num cantinho das igrejas e fazer o bairro da igreja. A igreja será plantada para saquear o inferno. Então, onde o diabo edificou o muro, colocou portão, seja nas vidas, ou seja até em localidades,
ali eu plantarei a minha igreja. E o diabo que diz que ali a igreja não entra e que dali ninguém sai porque quem está lá é escravo, o que eu tenho para lhe dizer é: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. A ideia aqui é de uma igreja que é plantada dentro de uma cidade que tem um príncipe, o príncipe das trevas. Mas esta igreja plantada dentro desta cidade, que tem como autoridade maior Satanás, ela será saqueada pela igreja, com guerra, com oração, com luta, com jejum, com muitas dificuldades. Mas a verdade é que a igreja pegará aqueles que foram subjugados por Satanás, chegarão na porta da cidade e meterão o pé na porta, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Jesus está dizendo: a minha igreja, que é edificada por mim, tem poder sobre Satanás. Amém? Então Jesus não está falando aqui de uma igreja passiva. Como que é a igreja passiva? Satanás ataca e aí a igreja vai para a oração. Não. Jesus está falando aqui de uma igreja ativa, que antes de Satanás atacar, essa igreja já orou e vai enfrentar o diabo para tirar da mão dele as almas para o Senhor Jesus. E essa é a diferença. Deixa eu falar uma verdade aqui pelo Espírito Santo de Deus. Londrina, queridos irmãos, está cercada por todos os lados, por muros que Satanás levantou nesta cidade. Satanás levantou muro nas casas, nas famílias, nos casamentos, nos filhos, enfim. E nós, como igreja, fomos plantados aqui nesse lugar. Para quê? Para quê? Então nós temos sim que causar um impacto que seja social, que seja político, que seja físico, tudo isso é maravilhoso. Mas o maior impacto que uma igreja causa dentro de uma cidade é o impacto espiritual. É a libertação e a salvação de pessoas. A gente tem que entender que evangelho não é a Bíblia debaixo do braço e vir à igreja no domingo à noite. Evangelho é estilo de vida, é viver todos os dias como se Jesus estivesse exatamente ao seu lado. E eu quero lhe dizer, Ele está mesmo. Isso é evangelho. A pergunta que eu tenho para dizer é: como Londrina, a cidade de Londrina, ela é conhecida? A cidade de Londrina é conhecida pelo o quê? Quando a gente começa a responder essa pergunta, a gente começa a perceber que a gente tem falhado em muitas coisas. Porque Londrina, às vezes, ela pode estar sendo reconhecida por tantas coisas. Talvez pela exposição, não sei, talvez pelos festivais que tem, não sei, talvez pelas faculdades que tem, não sei. Mas a igreja de Londrina tem que ser reconhecida, a cidade de Londrina tem que ser reconhecida pela igreja que está em Londrina, como uma igreja que é viva, que é um organismo vivo edificado pelo cabeça que se chama Cristo, e que a igreja levantou ou levantará uma bandeira nesse lugar para dizer: isso aqui já foi de Satanás, mas as portas não prevaleceram, elas foram destruídas pela igreja edificada pelo Senhor. Já está mais do... E quando eu digo igreja, eu digo você, que é sempre bom a gente estar lembrando. Igreja não é isso aqui, igreja é você que está sentado aí. A gente tem que começar a se sentir constrangido por viver num país onde o país que vivemos é reconhecido pelo quê? O país do futebol, o país do samba, o país do carnaval, o país da corrupção. Esse é o Brasil que nós vivemos. Mas eu quero dizer que se um só se levantar e se colocar na brecha, esse país será reconhecido como o país onde Cristo plantou uma igreja viva que está destronando Satanás. Quem está entendendo isso? Amém?
Já está na hora disso. Nesses textos que nós lemos, Jesus está falando da influência da igreja. A igreja que é influente, ela é sal. A igreja que é influente, ela é luz. A igreja que é influente, ela derruba os portões do inferno. A igreja que é influente, ela é viva, é corajosa. A igreja que é influente, ela passa por cima do inimigo com oração e com jejum. Tenta entender essa frase. A igreja que é influente, ela passa por cima de Satanás de joelho. De joelho, a igreja passa. Nesses textos mostra a influência dessa igreja. E nos dois textos mostra a missão da igreja. Qual é? A obrigação de influenciar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma igreja que influencia é uma igreja que cresce. Porque um organismo vivo, bem alimentado, ele vai crescer. Você pega um bebezinho, eu estava até vendo o Jean tirar o filho dele aqui do púlpito, que ele estava chorando, mas até ontem tinha acabado de nascer. Olha o tamanho que está já. O Jean já está com dificuldade de carregar para lá e para cá. Por quê? Porque cresceu. E por que cresceu? Porque foi bem alimentado. Organismos vivos bem alimentados crescem. Igreja viva, alimentada pela palavra, não tem quem segure esta igreja. Esta igreja vai crescer. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas. A igreja cresce, existe promessa, podia usar aqui o texto de Isaías 54, 2 e o 3, onde ele diz lá: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, ele diz assim, alonga as tuas cordas, fixa bem fundo as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Quando eu leio esse texto, eu percebo que quando ele fala de estender cortinas, ele está falando de crescimento. Quando ele fala de alongar as cordas, ele está falando da influência. A influência dessa igreja não pode ser só aqui dentro da igreja. A influência da igreja tem que alcançar esse bairro, tem que alcançar aquele posto de gasolina, tem que alcançar aquela pizzaria, tem que alcançar a sua casa, tem que alcançar Rio Branco, tem que alcançar o centro, porque ele diz, alonga as cordas, alonga as cordas. E ele vai mais longe e diz assim, e bate bem fundo as estacas. Ele diz, fixa bem as estacas. Por que, pastor, bater bem fundo estaca? Porque igreja que cresce toma pancada. Igreja que cresce vem vento forte. Igreja que cresce tem tempestade. Mas ela não é arrancada do lugar, porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Quando uma igreja faz isso, escute, é inevitável. O versículo diz, transbordará para a direita e para a esquerda. Igreja viva é igreja que cresce. Sabe de quem que eu estou falando? De você. De mim, de nós. Eu não tenho dúvida. Eu tenho falado isso há alguns dias, Deus tem colocado isso no meu coração. Eu não tenho dúvida que existe um avivamento absolutamente pronto na porta da cidade. Na porta da cidade de Londrina. Existe um avivamento pronto, esperando a igreja que está dentro de Londrina derrubar o portão. Há um avivamento pronto na porta dessa cidade, esperando a igreja que se diz igreja, que está dentro de Londrina, vir de dentro para fora, arrebentando tudo, e meter o pé nos portões do inferno. E quando os portões forem derrubados, o avivamento vai varrer essa cidade. O avivamento vai varrer essa cidade. E se essa cidade for varrida pelo avivamento, graças a Deus eu moro nela, vou ser varrido também. Graças a Deus, se a igreja está dentro dela, será alcançada por esse mesmo avivamento. E talvez tenha despertado em você como igreja a seguinte pergunta: amém, pastor? Que coisa boa, que coisa gloriosa. A gente tem que crescer mesmo. Eu me empolguei. Esse avivamento está vindo aí. Pastor, o que eu posso fazer? Ainda bem que você perguntou. Ou nem tinha perguntado, eu que botei a pergunta na sua cabeça.
Mas ainda bem que você perguntou para eu responder. O que eu posso fazer para acontecer isso que o senhor está falando aí? Vou te responder. Eu vou te falar de 4 coisas que não tem nada a ver com o pastor, que não tem nada a ver com o ministério, e que não tem nada a ver com as nossas reuniões, não tem nada a ver com os ministérios da igreja, mas são 4 coisas que têm a ver única e exclusivamente com você. Com você. Então, querido, não é para você olhar para a pessoa que está do seu lado. Hoje eu não vou mandar você olhar para a pessoa do seu lado e dizer qualquer coisa, esquece. Aliás, não é para você falar nada para a pessoa que está do seu lado, é para você só ouvir o que eu estou falando aqui. Eu não quero que você cutuque nem provoque ninguém, porque a mensagem dessa noite é única e exclusivamente contigo, com a sua pessoa. Amém? Então vamos dizer junto, fala Senhor, comigo, exclusivamente comigo. Tem certeza? Tem certeza mesmo? Então tá. O que eu devo fazer se eu quero viver isso, se eu quero ser uma igreja viva e eficaz? A primeira coisa que você deve fazer se você quer ganhar a sua cidade, se você quer conquistar o seu bairro, e talvez alguém aqui, de forma até mais reduzida, esteja aí pensando, eu quero só conquistar a minha família. Mas Deus faz assim, Deus trabalha de dentro para fora. Então, talvez você se pergunte, como eu faço para alcançar esse nível de conquista? E eu vou te responder, se você quer conquistar, deixe Deus te conquistar primeiro. Jesus precisa conquistar você, meu filho. Jesus precisa conquistar você, minha filha. Como você vai conquistar alguma coisa se você não foi conquistado por Deus? Como que você pode olhar para a casa do outro se a sua está arrebentada? Como você pode olhar para o vizinho se você está com problema? Como você pode olhar para alguém do seu trabalho se você está despedaçado? A primeira coisa para você conquistar é ser conquistado. Mas eu tenho a impressão que nós como igreja somos como aquela pessoa que construiu uma casa linda e bem grande e traz um visitante na casa e diz, vai, conhece a minha casa, e o visitante vai na frente e abre a porta, uau, que quarto lindo, abre a outra porta, nossa, esse quarto parece que é mais lindo ainda, abre a outra porta, aqui é a cozinha, que lindo, vai, abre a outra porta, aqui é o banheiro, abre a outra porta, aqui é a sala, e de repente o visitante vai levar a mão numa porta e o dono grita, não, aí não. Ele diz, opa, desculpa, é que eu achei que eu podia. Não, você pode tudo, menos nesse quartinho aí, que é o quartinho da bagunça. Aí é só eu que entro. Eu tenho vergonha, Deus o livre. Se abrir essa porta, é uma vergonha. Inclusive, eu deixo ela trancada a chave. Eu tenho a impressão que a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente diz, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente gosta de cantar, não gosta? Né? Faz em mim, a gente gosta. E aí o Senhor vem e a gente diz, Senhor, a casa é tua. E Jesus entra e diz, ok, aqui eu vou mandar, ok, aqui eu vou mandar, ok, aqui eu vou mandar. E de repente ele leva a mão numa porta e a gente diz assim, não. Aí o Senhor não toca, porque aí está a minha bagunça. Aí está os meus, o que é feio, aí está o lixo. Aí está aquilo que eu tenho que resolver. Aí eu não quero, aí eu tenho vergonha disso. Jesus, toma conta de tudo. Mas daí não. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, nós não conquistaremos nada, porque Deus não morreu por 90% da sua vida, Deus morreu por 100% da sua vida. 100% da sua vida. Tratamos Deus desse jeito. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, que hoje pela manhã nós estudamos aqui na escola dominical, e Jesus diz, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Há uns anos atrás eu estava orando e pedindo para Deus, Senhor, me faz entender o que é, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. E eu busquei coisas para livros e autores que me respondessem isso, e todos eles colocam isso no âmbito da adoração.
E eu sei que é adoração porque Jesus diz, o Pai procura os adoradores, mas eu queria específico, o que é o adorar em espírito e o que é o adorar em verdade. E um dia eu consegui entender isso, e eu quero que você compreenda da mesma forma. Quando ele diz que a gente tem que adorar em espírito, ele está falando de uma adoração espontânea. E para eu fazer você entender o que eu estou pregando aqui nessa noite, a adoração espontânea, eu vou lhe dizer, é como um bebezinho de colo. É como um bebezinho que está há poucos dias de nascido. Quando ele está com fome, ele abre a boca e ele começa a chorar. Não sei se vai conseguir chorar como eu chorei quando era criança. Que meu pai disse que até brincar de chorar, eu brincava. Me ouvia chorando, vinha, o que está acontecendo? Não, estou brincando de chorar. Mas eu estou falando desses bebês de colo, que quando sentem fome, eles choram. E quando eles choram, eles não querem nem saber se a pessoa que está do lado não gosta do barulho do choro. Eles não querem nem saber se quem está lá na frente tem fobia de choro de criança. Eles não querem nem saber se vai incomodar o ambiente que eles estão. Por quê? Porque eles choram. Eles têm algo dentro deles que dá um sinal na mente deles que tem alguma coisa errada e eles precisam ser alimentados, então eles choram. E eu consegui entender que adorar a Deus em espírito é da mesma forma. Existe algo dentro de mim que faz com que eu adore esse Deus, para que eu seja alimentado da presença desse Deus. Então eu começo a levantar a mão e eu não estou nem aí se quem está do meu lado está olhando para mim ou não está. Eu começo a chorar e eu não estou nem preocupado se quem está do meu lado está se sentindo incomodado, porque a minha ligação, eu quero ser alimentado pelo meu Deus. E hoje, quem está no púlpito tem que dar duplo mortal carpado para arrancar um glória a Deus. Eu quero te dizer, isso não é adoração em espírito. Adoração em espírito é dizer, eu quero ser alimentado de ti, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te adorar. É levantar as mãos, sem se importar com quem está do lado, adorar em espírito. E quando a gente lê o versículo, porque podia parar aqui, e seria tão maravilhoso, mas não. A gente lê que é em verdade também. Mas adorar em espírito é isso, quem entendeu? Quando Maria se deu conta de que o Salvador do mundo seria gerado no seu ventre, através do Espírito Santo, ela simplesmente começa a cantar. Ela começa a cantar. Está lá em Lucas capítulo 1. E como é que ela começa o cântico dela? A minha alma engrandece ao Senhor. Escute. O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Veio na boca dela. Ela não sentou com violão para ir compondo e ver o que rimava. Ela não queria nem saber quem estava do lado dela. Ela simplesmente levantou a mão para o céu e disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Aí ela foi mais fundo e disse, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente precisa de coisas para nos alegrar. Mas o Senhor, Ele pode te alimentar e fazer a tua alma se alegrar. E aí ele vai mais longe e diz que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Querido, enquanto houver mentira, a adoração não será verdadeira. Enquanto houver o quartinho que Jesus não pode entrar, a adoração não será verdadeira. E é aqui que muita gente desiste. Por quê? Porque colocar mentira para fora e viver a verdade dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho mesmo. Deus, para conquistar coisas através da sua vida, precisa primeiro conquistar você. Amém? Então o Senhor chega para Moisés no Monte Sinai, e Moisés vê a sarça ardendo e não se consumia, e quando Moisés se aproximou para ver, Deus ia realizar uma grande conquista através de Moisés, ia usar Moisés
para libertar o povo do Egito. E quando Moisés chega, Deus diz para ele: não te achegues para cá, sem antes tirar a sandália dos teus pés. Querido, Deus falou isso para ele no Monte Sinai. O Monte Sinai de dia é 60 graus. Como que tira a sandália e põe o pé nas pedras a 60 graus? Jesus disse: tira a sandália e vem para cá. E Moisés tirou a sandália e pisou. Só que ele pisou diferente. Ele pisou de uma forma diferente. Ele se sentiu desprotegido. Deus está dizendo: para eu conquistar através de você, você tem que mudar o jeito que você anda, da forma que você caminha, a plataforma que você está usando para se mover. Tira. Eu quero fazer algo diferente na sua vida. Tira. Quando, só para comprovar o que eu estou dizendo, quando Jacó lutou com um anjo, até o raiar do dia, e aí o anjo lhe tocou na coxa e desconjuntou o músculo da coxa de Jacó. E aí a Bíblia diz que o anjo pergunta: qual é o teu nome, Jacó? E o anjo diz: a partir de agora tu não será mais Jacó, tu será Israel. Deus mudou. E Deus estava dizendo para ele: a partir de hoje tu será um conquistador de algo que tu não tem nem ideia. Acabou? Acabou. Teve encontro com Deus? Teve. Deus conquistou Jacó? Conquistou. Quando Jacó foi sair, saiu puxando a perna. E a Bíblia diz que nunca mais ele voltou a andar igual. Quem encontra Jesus nunca mais anda da mesma forma. Quando você é conquistado por Jesus, você nunca mais será o mesmo. Por isso que a Bíblia é muito nítida: as coisas velhas se passaram, o teu jeitinho de andar acabou. A coisa nova, uma nova criatura eu faço hoje na sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Então o seu jeitinho, as suas estratégias, a sua inteligência, as suas manipulações não servem mais. Quando você é conquistado, você se rende ao jeito, à estratégia, ao cuidado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, seja conquistado pelo Senhor. Não tenha medo, seja conquistado pelo Senhor. Se nada acontece ao seu redor, grave bem isso. Se nada acontece ao seu redor no âmbito espiritual, é porque você precisa ser conquistado por Jesus. Porque quando somos, tudo ao nosso redor muda. Porque aonde a luz chega, as trevas se afugentam. Onde o sal chega, a podridão vai embora. Se nada acontece ao seu redor, e você é tido como uma pessoa que tanto faz se vai ou não vai na igreja, existe algo que Deus precisa conquistar no teu coração. Quem está entendendo isso? Primeira coisa, para você conquistar, seja conquistado. Segunda coisa, desenvolva uma amizade com Deus. Querido irmão e irmã, só se constrói um relacionamento com investimento. E para eu falar desse ponto, eu pensei num exemplo para eu falar, e me veio o exemplo na mente, e eu falei: eu já contei mais de 20 vezes isso na igreja. Eu falei: não, eu vou procurar uma outra forma de explicar isso. E procurei, e não achei. Vou explicar com o mesmo exemplo que eu já usei 20 vezes. Quem diz amém? Se eu pego o meu telefone, só para te explicar isso. Se eu pego o meu telefone e ligo lá para o Adriel e digo: Adriel, eu preciso de 10 mil reais emprestado. E o Adriel diz: claro, pastor, pode vir buscar. Aí eu vou, pego os 10 mil reais, 3 meses depois eu pago. Toma, meu filho,
Sumo. Passa 6 meses, eu ligo para o Adriel de novo. Viu, Adriel? Eu preciso de 20 mil reais. O Adriel olha, opa, pode vir buscar. Pagou os primeiros 10, está tudo certo, vem buscar. Eu vou, pego os 20 mil, passo uns dias, pago o Adriel. Sumo de novo. 1 ano fico sumido. Quando eu ligo para o Adriel, e o Adriel pega o telefone no bolso, né, desse tamanho, tijolão, e vê lá, Pastor Tarciano. O que o Adriel vai pensar? O que o Adriel vai pensar? O que é que Deus pensa quando você se ajoelha? O que é que Deus pensa quando você se ajoelha? Porque tem gente aqui que não tem amizade com Deus, só se ajoelha no desespero. Só se ajoelha quando a casa já caiu. Só se ajoelha para, tem misericórdia. Então, é o que Deus pensa de muita gente. Mas se você tem amizade com Deus, a Bíblia diz que Deus ia todos os dias, no finalzinho da tarde, para conversar com Adão e Eva. Deus é Deus de amizade. Deus quer ser teu amigo todos os dias da sua vida. A amizade requer tempo. E tempo é o que você diz que não tem. Mesmo passando 400 horas por mês no Facebook. Você diz que não tem tempo, que é uma correria, e é o meu marido, é minha esposa, é meus filhos, é o trabalho, é isso, é aquilo. Então não tem tempo. Não tem tempo. Mas, querido, para se ter uma amizade com Deus, requer tempo. Deus tinha uma amizade tão profunda com Enoque, tão profunda, que diz assim, e andou Enoque com Deus. O que é isso? Amizade. E aí a Bíblia diz assim, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Sabe como é que eu vejo essa cena? Todos os dias, Deus vinha conversando com Enoque. E os dois ficaram tão amigos, que um dia Deus olhou para Enoque e disse assim, vamos morar lá em casa? Um dia Enoque disse, como? Vamos morar lá, vamos lá para casa. Esse tempinho que a gente fica sem se conversar faz falta. Vamos lá para casa. Enoque disse, vamos. Aí a Bíblia diz, e não apareceu mais Enoque. Por quê? Porque Deus falou para ele, vamos morar lá em casa. De tão amigos que eles eram. Deus quer ter uma amizade contigo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem tem amizade com Deus, o mundo está desabando e ele está ali. Eu confio em ti, meu Senhor. Quem dirige a minha vida não é a Dilma, aleluia. Não é o Lula, glória a Deus. Não é o Bolsonaro, glória a Deus. Quem dirige a minha vida é aquele que está sentado na sala do governo do universo, que tem as rédeas da história humana nas mãos. Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu amigo. Davi foi ser atacado pelos filisteus, e aí vinha o exército dos filisteus, e Davi falou assim, eu posso matar todo mundo, mas espera aí. Foi lá, meu amigo, meu amigo, eu ataco os filisteus, e Deus disse para ele, ataca, mas eu vou ter a vitória, vai. Aí Davi foi e ganhou a guerra. Passou 1 ano, os filisteus se reorganizaram e vieram para atacar Davi novamente. Aí Davi, 1 ano atrás tinha dado certo, talvez se fosse eu ou você, ia fazer o quê? Não, se eu fui na primeira, na segunda estou dentro. Mas Davi falou, opa, aquilo lá foi aquele dia. O meu amigo falou aquilo para mim aquele dia. Eu vou perguntar para ele hoje de novo. Senhor, os filisteus estão vindo aí, eu ataco eles? Deus diz, não. Não? Não. Ok? E o que eu faço? Foge para a floresta. Deus, é assim, ó, eu estou acostumado desde quando era criança a dar peteleco em filisteu. Agora que eu sou rei, eu vou fugir para a floresta, é isso mesmo? Então tá bom, porque eu sei que tu é meu amigo e que é o melhor para mim. Foi para a floresta.
Chegou lá na floresta, ele diz, e agora o que eu faço? Deixa eles virem. Quando você, gente do céu, quando você ouvir, Deus falou para ele, quando você ouvir um estrondo de marcha era um estrondo de marcha quando o exército que estava parado saía correndo com cavalos e carruagens e aquele povo todo correndo, aquilo causava um estrondo. Deus diz assim para ele, quando você ouvir um estrondo de marcha na copa da árvore, na copa das amoreiras, aí eu parei e falei assim, copa das amoreiras? Ué, mas ele está falando de um estrondo de marcha a 6 metros de altura, da altura dessa igreja? Como que vai ter um estrondo de marcha, de guerra, de guerreiros lá em cima? Jesus olha para... O Senhor olha para ele e diz assim, meu filho, é que não vai ser o estrondo de marcha teu, vai ser o estrondo de marcha do meu exército. Quando você ouvir o estrondo de marcha na copa das amoreiras, só depois que ouvir o estrondo de marcha, porque o meu exército vai na frente, aí você sai da floresta e vai atrás. E Davi ficou lá esperando, e de repente deu o estouro. Bom, todo Israel viu os filisteus entrando, tomando posse de tudo. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, eu já perdi tudo. O inimigo entrou e acabou com tudo. Todo mundo pensando a mesma coisa, mas Davi estava lá porque Davi tinha amigo. Davi tinha amigo. Davi tinha um amigo. Então, quando o mundo estava desabando, Davi estava lá. De repente, Davi escutou o estouro. Bom! Davi disse, é o exército. Todo mundo olhou, hã? Aonde? É o aviso do meu amigo. Então nós não vamos ficar escondidos? Não, podemos sair porque ele está indo na frente. E se você ler a história de Davi, você vai descobrir que nunca mais Davi enfrentou os filisteus. Nunca mais eles voltaram. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você enfrenta o inimigo, ele volta. Mas quando o meu amigo enfrenta o inimigo, ele nunca mais volta. Descansa um pouquinho. Ô filho, ô filha, vai para a floresta, fica na sombra e fala com o amigo que pode todas as coisas. Desenvolva uma amizade com o amigo. Não, pastor, mas eu vou na igreja faz muito tempo. Jó também ia. Mas depois que Jó conheceu Deus, ele diz, só antes eu te ouvia, só de ouvir falar, mas agora tu é meu amigo, agora os meus olhos te veem. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus? Ouça uma voz dentro do seu peito dizendo, eu quero ser seu amigo. Põe a mão no seu peito e diga, Jesus, seja meu amigo. Ouça a resposta de Jesus, já não vos chamarei servos, mas vos chamarei amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho revelado. Aleluia, João 15:16. Que coisa mais gloriosa. Você quer ganhar e conquistar? Derrube as muralhas que você mesmo construiu. Paul Yong-Soo, o pastor da maior igreja da Coreia do Sul, ele começou a orar para que Deus unificasse a Coreia do Sul com a do Norte, para que o evangelho entrasse na do Sul, na do Norte. E ele orava, e um dia Deus chegou perto dele e disse assim para ele, Paul, ele disse, fala meu amigo. Ele disse, como você quer que eu unifique as duas Coreias, se você não fala com seu pai, Paul? Se você não consegue nem unificar você e o teu pai? Você está me pedindo para eu unificar duas nações? Deus diz para ele, você não tem moral para falar sobre esse assunto comigo. E ele diz, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter. E saiu correndo. E bateu na casa do pai dele, que odiava ele porque ele era crente. E ele disse para o pai dele, eu não quero nem saber se tu me odeia, eu quero dizer que eu te amo, e que você é muito importante para mim,
e que eu não vivo sem você, e se agarrou no pescoço do pai, e o pai quis sair dele, e começou a chorar, e abraçou ele, e começou a chorar com ele. No dia seguinte, estava ele lá: meu amigo, eu quero unificar as duas Coreias, hoje eu estou com moral. Nós temos que derrubar as barreiras que nós mesmos criamos para conquistar. Amém? Efésios 2, 13 e 14, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, preste atenção, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Jesus chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. Deixa eu dizer uma coisa para você: o reino de Deus cresce quando as paredes caem. O evangelho é ponte, não é parede. O evangelho conecta, não separa. Deixe de ser um religioso, porque com a tua religião você vai para o inferno. O religioso disse para a mulher adúltera: apedreja. Mas Jesus chega e diz: vá e não peques mais. O religioso chega no leproso e diz: imundo. Jesus chega no leproso e diz: eu quero ser limpo. O religioso chega no publicano e diz: na sinagoga tu não entra. Jesus chega no publicano e diz: eu vou dormir dentro da tua casa. O religioso diz: crucifica. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então larga a mochila da religiosidade, derruba as paredes, construa pontes, porque Deus quer te usar poderosamente nessa cidade. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E para terminar, se você quer conquistar, use da autoridade que Deus te deu. Por que Davi não lutou com Golias com a roupa de Saul? Porque a roupa de Saul não servia em Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você: a autoridade que Deus deu para você é diferente da autoridade que Deus deu para o teu irmão. O chamado que Deus tem na sua vida é diferente do chamado que tem na vida da pessoa que está do seu lado. Deus chamou cada um de uma forma diferente. Um dia Rick Warren, orando, disse para Deus: Senhor, eu quero pregar como o Billy Graham. Eu quero pregar, Senhor, como o Billy Graham. E Deus disse para ele: eu não preciso de 2 Billy Graham, eu já tenho um, mas eu preciso de um Rick Warren para fazer diferença na terra do jeito que ele é. E hoje a igreja dele nos Estados Unidos tem 60 mil membros. Ele queria ser o outro. Deus disse para ele: tu não tem que ser o outro, tem que ser tu mesmo, porque eu vou te usar poderosamente do jeito que tu é. Eu quero fluir através da sua vida. Eu quero te usar poderosamente. Poderosamente. Quem está entendendo? A conquista da cidade de Londrina, queridos, não pode ser um pedido de favor. O diabo, você me dá licença aqui, que eu quero entregar um folheto aqui, eu quero entregar um folheto ali. Não. A conquista de uma cidade se dá com unção e com autoridade, onde nós arrancaremos as espadas do Espírito e avançaremos sobre as trincheiras de Satanás, e nós derrubaremos o portão do inferno nesse lugar, e o avivamento nos alcançará aqui dentro, e nós seremos cheios da glória de Deus. Você usará a autoridade que Deus te deu. Deus está contigo lá no teu trabalho, diga amém. Deus está contigo lá no teu bairro, diga amém. Deus está contigo no meio da tua família, diga amém. Deus te usará com autoridade onde você colocar o pé. Aleluia. Fique de pé.